Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. Eu gostaria de convidar você para poder clicar no sininho para ficar sempre alerta quando eu colocar um vídeo novo no canal. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, clique em curtir, deixe um comentário e me conta aí o que você está achando disso tudo. E o que eu tô fazendo aqui? Hoje eu vim comentar uma coisa bem polêmica, tá? Afinal de contas, gays podem ou não podem doar sangue? E se não podem, por que não podem? Na verdade, ela vem da portaria, é uma mistura, tá, que aconteceu da portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e da RDC 34/2014 da Anvisa. O que acontece? Na portaria do Ministério da Saúde, ele diz que ninguém pode ser discriminado ao querer doar sangue por questão de raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero, maneira como ganha dinheiro, com nada disso. Só que aí vem a resolução da Anvisa e diz que é o seguinte: não existe realmente discriminação, mas se você é homem e transou com outro homem, se você trocou sexo por dinheiro, se você transou com mais de uma pessoa ocasionalmente, se você transou com alguém que é paciente renal, né, que faz hemodiálise, etc., nos últimos 12 meses você não pode doar sangue. Ou seja, se uma pessoa é saudável, né, ela tem uma vida sexual ativa e ele é homem e é gay, provavelmente dentro de um ano ele vai ter transado com outro homem. Então essa resolução da Anvisa, ela vem de fato restringir a doação de sangue para essas pessoas. É um ato discriminatório? Bem, vamos discutir isso aqui. Vocês vão entender antes por que existe essa resolução. A resolução da Anvisa, na verdade, ela foi revista em 2014, mas ela é bem antiga e ela surgiu no momento onde as infecções sexualmente transmissíveis estavam muito frequentes, principalmente a AIDS, né? Do surgimento do SUS, a Anvisa faz parte do SUS. Então, do surgimento do SUS lá em 88, então ela definiu vários critérios para diversas coisas, entre elas a doação de sangue. Naquele tempo, a gente vivia um boom da AIDS, principalmente entre gays, pessoas que usam drogas, prostitutas, né? Então eram grupos que de fato eram até a gente chamava de grupo de risco. Só que o que acontece é que essa resolução, apesar de ela ser lá bem antiga do surgimento do SUS, ela não foi alterada, ela não foi atualizada. Naquela época, de fato, os exames eles tinham uma janela imunológica muito longa, né? Ou seja, eles demoravam muito tempo para poder identificar a infecção pelo HIV. Então, se nesse meio tempo da janela imunológica uma pessoa doasse sangue, os exames que eles fazem não seriam suficientes, não seriam competentes para perceber então a presença do HIV. Então, poderia injetar um sangue infectado em outras pessoas. Só que aí essa normativa, essa norma, ela não foi atualizada, né? Porque hoje a janela imunológica, ela é de muito menos do que 12 meses, né? Ela é de 30 dias, os exames de quarta geração, elas são de 14 dias. Então, assim, não tem justificativa para que ela continue do mesmo jeito que ela era. Mas deixa eu explicar para vocês como é que funciona primeiro a questão da doação de sangue. Quando a gente vai no Hemocentro para fazer a doação, a gente chega lá, preenche uma ficha, né, com todas essas informações, e algumas respostas elas são de tipo de exclusão do doador. Então, por exemplo, se você é homem, você transou com outro homem nos últimos 12 meses, se você colocar sim, ele te exclui, tá? Ele não pode coletar o seu sangue. Só que vamos supor então que a gente minta, que a gente chega lá e fala assim: eu nunca transei com homem, eu só transo com mulher. Então tá tudo bem, vou lá e dou o meu sangue. 100 pessoas, se 100 pessoas doaram sangue, eles vão dividir essas pessoas em alguns lotes. Aí eles definem, um exemplo. Por exemplo, 20 pessoas. A cada 20 pessoas é pego uma gotinha de sangue de cada um, colocado num único conjunto de sangue. Esse conjunto de sangue é realizado um monte de exames e se dentro de algum desses grupos foi identificado uma infecção sexualmente transmissível ou uma hepatite A, B, C, então eles vão naquelas 20 pessoas que estão naquele grupinho de sangue e fazem todos os exames individualmente, tá? Porque na verdade todo exame é testado, todo sangue é testado, só que ele não é testado individualmente todo mundo. Então o que acontece é que eles pegam então esses grupos de pessoas.
Quando é dado um reagente é porque essa pessoa já passou da janela imunológica. Mas se ela ainda estiver dentro daquela janela, por exemplo, a pessoa transou hoje e se infectou hoje, daqui 5 dias ela vai lá e faz uma doação de sangue. Independente se ela é hétero, gay, ou se ela é cis, ou se ela é trans, independente disso, nesses 5 dias os exames podem não diagnosticar. E se eles não diagnosticarem e essa pessoa estiver infectada, ela pode transmitir o HIV para outra pessoa. Aí onde entra a complicação, né? Onde que fica mais difícil isso? É porque, na verdade, existe um movimento, uma parte do movimento LGBT que acha que é discriminação, que isso realmente não pode discriminar, que todo mundo deve doar sangue. Mas, ao mesmo tempo, existe um grupo que negam o fato de pessoas gays serem pessoas mais vulneráveis. Seja pela falta de acesso, por discriminação, seja por questões sociais, neuropsicossociais, biopsicossociais, independente disso, as pessoas são mais vulneráveis. E essas pessoas, elas negam, inclusive é muito comum em vários eventos assim que eu já fui, a pessoa vira e a gente fala, porque o HIV ainda afeta mais grupos específicos, né, mais vulneráveis. E a pessoa fala assim, isso é preconceito, quando você diz isso, você reforça o preconceito, ou quando lança uma matéria específica para LGBTs na televisão, aí as pessoas falam assim, mas por que só gays? Só gays que pegam HIV? Vocês são preconceituosos. Gente, não é. A gente tem que ser realista. Hoje, uma pessoa, um gay, um homem gay, ele tem 40 vezes mais chances de estar infectado com HIV do que um homem hétero. Por quê? Por questões físicas e por outras questões também. Acesso, né? Como eu já falei agora. Então, assim, é inegável que pessoas gays e pessoas trans, elas estão mais suscetíveis ao HIV. O que tem que ser feito, na minha opinião, é rever esse prazo, rever esse período. Vamos colocar então o seguinte, no último mês, eu sinceramente não considero que seja inteligente, interessante, abrir para todo mundo, para que uma pessoa possa receber um sangue de uma pessoa que se infectou há pouco tempo e isso esteja em janela imunológica, e essa pessoa que recebeu o sangue num tratamento, né, por um problema de saúde, ela tem então que conviver com HIV pro resto da vida. Eu sinceramente não acho justo, mas eu também não acho justo que pessoas sejam discriminadas por causa do fato de serem gays, porque 1 ano é discriminação. Menos de 30 dias eu não considero discriminação, porque de fato existem grupos, epidemiologicamente falando, grupos que são mais vulneráveis. Então o que a gente faz? A gente restringe um pouco esses grupos dessa doação dentro desse período para evitar que um desses doadores estejam então dentro da janela imunológica e possam infectar o paciente. Agora, mais de 2 meses não justifica. Não tem por que manter proibido doar, e eu conheço várias pessoas que doavam sangue, inclusive como uma maneira de pegar o diagnóstico, né, o resultado do exame de HIV. Porque isso é uma outra coisa que aí entra a questão do preconceito, né? O que acontece é que o HIV ele ainda é uma doença altamente estigmatizada e as pessoas que se colocaram em risco ou não, mas elas querem fazer o exame, muitas vezes eles não querem ir lá no centro de saúde, porque não querem ser vistos, ou porque eles não podem ver alguém ali conhecido, ou porque é da comunidade, então, ou estão com medo de ter um resultado dentro ali do ambiente que eles vivem, né? Então, nesse caso, é mais complicado. É correto fazer exame, fazer doação de sangue para ter resultado de HIV? Correto ou não correto, isso não sou eu quem vou dizer. Eu acho que talvez não seja adequado. Eu acho que o adequado é fazer exames com frequência, né? Você vai lá no posto de saúde e faz o exame específico de HIV. E se tiver tudo bem, então você vai doar sangue. Mas é um ponto de vista absolutamente meu. Eu sei que tem ativista que vai pular 2 metros de altura aí porque eu tô falando isso, mas é um ponto de vista. Eu estudei epidemiologia, né? E eu vi que de fato não compensa colocar a saúde de algumas pessoas em risco. Agora, nem por isso eu vou admitir alguém dizer que o meu sangue é menos valioso do que o sangue de outra pessoa, né? Mesmo eu estando infectado eu já vivo com HIV, mesmo assim eu não aceito esse tipo de discurso discriminatório. E a gente tem que entender que hoje a gente vive numa época onde algumas coisas não são adequadas de ser ditas. E se alguém dizer, vai escutar, né? Pelo menos o meu sermãozinho básico ali. Tá bom? E é isso, então eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo. Como eu sempre falo, tudo que eu falo aqui apresentando
informação com base científica, e quando é minha opinião, aí é minha opinião, aí tipo, vocês podem discordar ou concordar, o que quiserem, tá bom? Mas é isso, um beijo, não esquece de deixar o curtir, não esquece de deixar o seu comentário, diz pra mim se você concorda ou discorda, tá bom? Eu acho que é importante a gente escutar isso, porque da opinião a gente concorda ou discorda, da ciência a gente não discorda, a não ser que a gente seja um cientista, mas da opinião a gente está totalmente livre para discordar, e com respeito a gente pode falar qualquer coisa, não é mesmo? Um beijo, tchau, tchau.